porque Ele tem uma palavra para mim e para você. Você não vai sair daqui de mãos vazias. Aleluia. Marcos capítulo 10 e o versículo 46 em diante. Marcos 10, versículo 46 em diante. Abra suas Bíblias para acompanhar, porque eu vou precisar da ajuda de vocês. Marcos capítulo 10 e o versículo 46, que diz: depois foram para Jericó. E que a sua enfermidade não tinha cura na medicina, nem nos curandeiros, nem nas ervas e nem nos feiticeiros. Ele já tinha ouvido falar que Jesus estava curando enfermidades. E ele sabia que só Jesus poderia mudar a sua história. Podemos ver na história da mulher, a mulher já fazia 12 anos que estava enferma. E a palavra de Deus enfatiza que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, mas não obteve resultado, mas não foi curada. Mas a palavra vai dizer que aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, imediatamente ela corre atrás do mestre. E a palavra vai dizer que ela, com a sua fé, disse: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Jesus foi a cura para aquela mulher. Ele era o único que poderia curar aquela mulher da sua enfermidade. E só precisou ela tocar em suas vestes para do Senhor Jesus sair virtude. Nesta manhã, em quem você está tocando, quem você está procurando a sua cura, se for em Jesus, toque nas suas vestes nesta manhã, porque dele vai sair virtude para mim, para você. Você crê, então toca nele nesta manhã. Poderia fazer. Aleluia. Os discípulos tentaram impedir, sabe, que Bartimeu recebesse a sua cura. E dizia: olha, não incomoda o mestre. Porque a Bíblia vai dizer que a multidão oprimia Jesus. Porque eles iam atrás de Jesus querendo cura, querendo cura. Como se Jesus fosse um gênio da lâmpada, que a gente pedisse, 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 e ele tivesse a obrigação de nos abençoar ou nos curar. Bartimeu não perdeu a oportunidade. E Jesus parou, mesmo sabendo o que ele iria passar. Isso me fez lembrar da parábola do bom samaritano, que está em Lucas, capítulo 10, e o versículo 25. A palavra vai dizer que um homem, Jesus conta essa história por parábolas, foi uma parábola. Vai dizer que um homem, ele foi roubado, né? Alguns salteadores o roubaram, machucaram, bateram nele, e ele ficou lá caído no chão, ferido. Aleluia. E veio um sacerdote, passou por ele, viu aquele homem caído no chão, mas foi embora. Não, achou. Vai dizer também que um levita passou por ali, viu aquele homem sangrando, ferido no chão, mas também não parou, foi-se embora e não ajudou. Mas o meu mestre, o teu mestre, Jesus, o Jeová Rafa, o Deus que cura, mesmo sabendo que seria
que pode curar a minha e a tua vida. Aleluias! E foi profetizado lá no livro de Isaías. Primeiro ele está lhe afirmando: Jesus, eu sei que tu és o Messias. Eu sou miserável, Jesus, mas tem misericórdia de mim. Efésios 12, o versículo 4 vai dizer que ele é riquíssimo em misericórdia. Ele não é apenas rico em misericórdia, ele é riquíssimo, e as suas misericórdias, ela se renova a cada manhã. Ele se compadece de mim, ele se compadece de você, do meu e do teu sofrimento. Aquele servo estava dizendo: Senhor, eu sou miserável, pobre, cego e nu, assim como a igreja de Laodiceia, no Apocalipse capítulo 13, o versículo 17, quando Jesus exorta aquela igreja dizendo: vocês são cegos, são pobres, são miseráveis e são nus. Há quem dera que se vocês fossem frio ou quente. Porque a igreja de Laodiceia era uma igreja que nem era fria, nem era quente. Era uma igreja morna, e Jesus continua falando: e por vocês ser morno, eu vou vomitá-los da minha boca. Aleluia. Ele diz: olha, vocês estão confiando nas suas riquezas. Vocês dizem que vocês são ricos e estão distantes de mim, mas vocês são miseráveis. Se vocês quiserem ser ricos mesmo, compre ouro a mim. Querem ser limpos, compre vestes brancas para cobrir a sua nudez e os seus pecados. Jesus ainda dá um conselho para aquela igreja de Laodiceia: comprem comigo e ungem os seus olhos, para que vocês possam enxergar o quão miseráveis vocês são. Aleluia! Sem Jesus, eu e você não somos nada. É, Jesus. E Jesus ainda reforça para aquela igreja: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu cearei com eles e eles ceará comigo. Aleluia! E no finalzinho do texto, Jesus vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele me exalta e te exalta nesta manhã, porque ele te ama. Ele me ama. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo do Senhor diz para mim e para você nesta manhã. E aquele cego estava dizendo: eu sou miserável, Jesus. Eu sou pobre, eu sou cego, eu sou. Mas tem misericórdia de mim. Diferente da igreja de Laodiceia, Bartimeu, ele se reconheceu miserável. Ele reconheceu que precisava de um socorro naquele momento e que só Jesus poderia curá-lo. E ele não perdeu a oportunidade
último vai dizer: Bartimeu seguiu o caminho certo. Bartimeu antes estava onde? Na beira do caminho, mendigando. Agora ele está no caminho certo. Porque Jesus, quando manda chamar o cego Bartimeu, ele imediatamente corre com certeza de que seria. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero. Bartimeu estava ali mendigando porque a sua condição não deixava ele trabalhar. A sua condição não permitia que ele vivesse uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Então era necessário que ele mendigasse, porque naquele tempo não existia aposentadoria. Então ele sobrevivia de migalhas. A palavra vai dizer que logo após que ele foi curado, ao invés de ele seguir a sua vida, sabe? Porque agora ele já estava enxergando. Então, ao invés de ele seguir a sua vida, começar a trabalhar e voltar a ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa, a palavra vai dizer que logo que ele foi curado, ele seguiu Jesus. Ele seguiu Jesus. Ele seguiu Jesus. Nesta manhã, siga aquele que pode mudar a minha e a tua vida. A Súria da Arabaia, ele não ficou no meio do caminho. Em Lucas 17, versículo 11 em diante, vai falar de 10 leprosos. Esses 10 leprosos, eles foram curados por Jesus. Mas a palavra vai dizer que só um voltou para agradecer. Os demais ficaram aonde estava, ficaram no meio do caminho. E a Bíblia enfatiza que quem voltou para agradecer foi um samaritano. Aqueles em que os judeus não gostavam. Aquele que os judeus consideravam raças impuras e misturadas. Mas Jesus enfatiza aqui: os 9 que provavelmente eram judeus não voltou para agradecer, mas um samaritano. A Súria da Arabaia. Que exaltação que o Senhor está dando nesta manhã para mim e para você. Por acaso você está voltando para agradecer as bênçãos que o Senhor tem concedido a você? Da Súria da Arabaia. Ah, mas eu tenho vergonha de pegar no microfone e falar para muitas pessoas. Jesus não está preocupado com isso. Ele quer saber se você voltou para agradecer. Da Súria da Arabaia. Porque muitas vezes, sabe, pedimos oração no grupo da igreja, pedimos oração ao nosso irmão que está de lado por alguma casa, com vitória. Jesus vai lá, abençoa-te da vitória, e você não consegue nem vir no ciclo de oração para agradecer ao mestre. Mas a palavra vai dizer que o samaritano voltou. Da Súria da Arabaia. Reconheça os milagres do Senhor na tua vida. Você pode até estar passando por tribulação, mas foi dito aqui pela irmã Bibiana que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Vai ser dias de lutas, mas também vai ter dias de vitória. Porque até Jesus passou por luta e dificuldade. Quem eu e você, pecadores, não estamos livres. Da Súria da Arabaia. Te fez lembrar
não criou raiz, não cresceu. A semente, a parábola vai contar, a semente que ficava no meio do caminho estava ali vulnerável. Um solo fértil que frutifica, que germina e cresce. Bartimeu decidiu seguir a Jesus. Bartimeu decidiu seguir aquele que tudo faz, aquele que tudo pode, aquele que ele poderia ser curado. Só ele poderia trazer a cura para Bartimeu. Da fúria da chuva, você consegue entender porque tem pessoas que ainda permanecem no meio do caminho. Eles recebem a cura, eles recebem milagre da parte do Senhor, mas desistem da caminhada. Eles voltam, eles recuam, ou fica no meio do caminho, e quem fica no meio do caminho se perde. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. E Bartimeu, ele entendeu que só em Jesus ele tem a vida eterna. Sabe, Bartimeu, ele entendeu que Jesus não poderia apenas só abrir os seus olhos carnais, mas também abrir os seus olhos espirituais. Bartimeu agora não só recebeu apenas um milagre da parte de Jesus, mas ele recebe 2 milagres. O milagre da cura, seus olhos carnais foram abertos, e o milagre da salvação. Só que ele é salvo nesta manhã. Glorifica o Senhor, porque ele é digno da minha e da tua adoração nesta manhã. Ele é o único que pode curar a tua enfermidade. Não cega, mas aos médicos dizem que não tem mais jeito. Eu vou precisar passar por uma cirurgia. Se for necessário passar pela cirurgia, vá. Mas tem uma coisa para te dizer: busque primeiro ao Senhor. Ele é aquele que instrumentaliza as mãos do médico. Nesses últimos tempos, tem médico comprando diploma, tem médico do Google pesquisando o que você deve ou não deve fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa: o médico dos médicos, ele não falha, ele não procura Google, ele não comprou diploma. Nesta manhã, Deus de cura na minha e na